Vamos então, amados irmãos, amadas irmãs em Cristo, vamos orar, falar com Deus. A nossa esperança é que um dia nós estaremos juntos do Senhor, ou pela morte ou pelo arrebatamento. Mas até que isso não acontece, a vida tem que continuar, né? De um jeito ou de outro. E nós buscamos para essa continuidade, para esse prosseguimento de vida, nós buscamos a graça do Senhor. Buscamos que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos oriente, porque tem coisas que nós não sabemos como resolver. Não sabemos. Eu tenho coisas que eu não sei, porque o mundo diz que a gente deve fazer de um jeito, mas a Bíblia diz que a gente deve fazer de outro. Aí a gente fica no meio, né? O que eu faço? Dou vazão às minhas necessidades, que são legítimas, ou obedeço à lei de Deus? Pai querido e Deus Todo-Poderoso, glórias nós te damos nesta manhã, Senhor. Mais uma vez, nos juntamos aqui. Somos em pequeno número, Senhor. Um número bem pequeno. E a gente se junta aqui para adorar o Senhor. A gente se junta aqui para glorificar o Senhor. Engrandecer o Senhor. A gente se junta aqui para de uma forma ou de outra, ajudar o outro. Com oração, com a presença. E a gente se junta aqui para que o Senhor não desvie o seu olhar de cada um de nós. Fala conosco, Pai querido. Temos sim algumas coisas a pedir, mas temos muito, muito a agradecer. Ajuda-nos a sermos corretos no nosso pedido e mais corretos ainda no agradecimento. Recebe o nosso culto, recebe a nossa adoração. Fala conosco, Senhor. Livra-nos da mentira, da hipocrisia. Esta é minha oração. No nome do Cristo Jesus. Amém. É assim que eu oro, por mim e por vocês. Irmãos amados e irmãs, muita festa, muita comida, muita bebida, mas tão poucas pessoas se preocupando que o melhor de tudo é a consciência que nós temos de que Jesus ressuscitou. Morreu,
mas ressuscitou, está vivo. E se ele está vivo, é para que a gente um dia estejamos vivos com ele também. Não sei quando nós vamos estar ressurretos também, do jeitinho que ele está. E é disso que eu quero falar hoje, sabe? Que o mais importante, existem coisas importantes. Às vezes você está passando por um problema, por uma dificuldade. Às vezes você está com um problema de relacionamento com o seu marido, com a sua esposa, com o seu filho, filha, parente. Às vezes você está meio desiludido, né? Acontece essas coisas. Às vezes você está em dúvida. Eu sempre ouvi, curiosamente, eu andei lendo algumas coisas aí que eu sempre ouvi assim, acho que você também ouviu. A dúvida não é de Deus. Você ouviu, né? Talvez você até acredite nisso hoje. Essa semana nós vamos falar esse negócio de dúvida, sabe? Só quero aquietar um pouquinho mais o seu coração, que dúvida, como sempre falaram para a gente, a dúvida não é de Deus. Né? Então, a gente tem até medo de ter dúvida, porque se a dúvida não é de Deus, eu estou com dúvida, então é Deus, né? Mas não é verdade, porque dúvida não é falta de fé. A falta de fé é descrença. Não é dúvida. Você já tinha pensado nisso, por exemplo? Se eu tenho dúvida, não é porque eu não tenho fé. Porque se eu não tivesse fé, eu não teria dúvida sobre este assunto. Jesus ressuscitou, a Bíblia diz que sim. Ah, mas eu tenho dúvida. Não é que você não tenha fé. Você tem dúvida. Você precisa ser... precisamos explicar isso. Precisamos resolver isso. Não é que você tem dúvida que você não tem fé. Ah, não, a dúvida não é de Deus. Claro que não é isso. Deus nunca nos deixou sem explicação. Nunca. Você pode ler a Bíblia. Não tem falta de... Quantas pessoas, quantos homens e mulheres da Bíblia tiveram dúvidas? Dúvidas terríveis. Não foram punidos por ter dúvida. E a gente pode se alegrar nesta segunda-feira, porque as festas passaram, a comilança passou, o chocolate. E o que ficou realmente para este dia é: Jesus ressuscitou. Esta é a nossa grande crença. Jesus está vivo. E isto que Jesus ressuscitaria vem sendo dito desde o Velho Testamento, que o Messias iria morrer, mas a sepultura, o sepulcro, a tumba, não teria poder sobre o nosso Senhor.
Você vai lá no livro dos Salmos, na época que eu dava aula, eu sempre falava, gente, quando você for ler Salmos, são coisas que ninguém fala, ninguém explica. Eu fico num desconforto, porque as pessoas vão nessas denominações e continuam não sabendo nada. Mas eu sempre falei, olha, quando você for ler Salmos, preste muita atenção, porque o livro de Salmos é um livro espetacularmente maravilhoso. No livro dos Salmos, o que são salmos, por exemplo? Você sabe o que são salmos? As pessoas ficam lendo o salmo, achando que repetir o que está escrito ali vai mudar a vida, vai fazer... Os salmos são poemas. Os salmos são letras de músicas. E quando a gente lê o livro dos Salmos, você precisa entender que muitas vezes é o salmista falando dele. E muitas vezes é o próprio Deus falando através do salmista. Por exemplo, nós estamos falando aqui em ressurreição. Jesus está vivo. Eu creio nisso, está acabado. Bom, eu tenho um pouco de dúvida. Ué, você tem dúvida? Manda para mim, eu vou te ajudar a entender. Eu vou te ajudar a não ter dúvida. Porque ter dúvida é do ser humano, caramba. Só tem dúvida quem pensa, quem raciocina. E Deus nos deu esta capacidade. Se nós temos toda a tecnologia que temos hoje, e estamos avançando dia após dia na tecnologia, é porque dúvidas surgiram. Não tenha medo de ter dúvida. Eu tenho dúvida sobre isso. Mas fala para mim, eu tenho dúvida porque por causa disso, eu vou ajudar você. Eu não vou fazer você aceitar o que eu vou lhe ajudar a entender. Estava dizendo o livro dos Salmos, né? Se você abrir aí, eu quero que você entenda o que eu falei. Que o livro dos Salmos é um livro fantástico. Mas você precisa entender quem é que está falando ali no que está escrito. Se é o salmista ou se é o próprio Deus falando. Porque o livro dos Salmos é assim. Não adianta ficar repetindo ali. Por exemplo, o Salmo 16, no verso de número 10. Salmo não tem versículo, salmo é verso. Por quê? Porque são poemas, são letras de... Os salmos, hoje nós lemos, mas isso era cantado. Olha aqui um exemplo disso que eu acabei de falar. Porque é Jesus falando no livro dos Salmos aqui. É Jesus falando. Porque tu não me abandonarás no sepulcro, nem permitirás que o teu santo sofra. Eu não sei se na tua versão aí está escrito corrupção ou decomposição. Mas tanto faz, porque é isso mesmo. Jesus não ficou no sepulcro para ser consumido, para virar pó. Jesus ressuscitou. Aqui não é o salmista falando, é o próprio Jesus falando.
Porque ele está falando com o Pai. Tu não me abandonarás no sepulcro, nem permitirás que o teu santo sofra corrupção, decomposição do corpo. Salmo 16, verso 10. Então você vê que desde o Velho Testamento era anunciado que Jesus morreria, que Jesus ressuscitaria. Se você abrir aí em Oséias, Velho Testamento, capítulo 13, versículo 14, Oséias, muito provavelmente, eu não posso afirmar, tem coisas que a gente não pode afirmar, porque a gente lê hoje e o que a gente está lendo nos leva a crer que quem escreveu isso, depois ficou pensando, mas o que eu escrevi aqui? O que eu escrevi? Porque ele não está falando dele aqui. É impossível ele estar falando dele. Porque só Jesus morreu e ressuscitou. Oséias 13, 14. Eu os redimirei do poder da sepultura. Eu os resgatarei da morte. Onde estão, ó morte, as suas pragas? Onde está, ó sepultura, a sua destruição? Eu estou bem triste, estou bem chateado, estou desconfortável. Mas algumas coisas me trazem alegria, porque Jesus está vivo. O que sobrou desta semana é Jesus está vivo. Eu não falo, nem você, nós não falamos com um Deus morto. Nós não falamos com um morto. Nós falamos com quem nos ouve, o morto não ouve. Eu não falo com estátua, né? Eu estava acompanhando aí na sexta-feira, quando eu era criança, que eu morava, já falei isso, né? No Taquaral, na rua Zarias de Melo, número 706. A casa está lá até hoje. Hoje acho que é uma escola de natação, né? E a procissão passava em frente à minha casa. Meu avô morreu. Num domingo de Ramos, a procissão estava passando em frente à minha casa. E meu avô estava morrendo. A procissão que a Igreja Católica Apostólica Romana faz da Sexta-feira Santa passava em frente à minha casa. Era aquela estátua. Era um Jesus de gesso. Ali, as pessoas carregando um Deus morto, morto em todos os aspectos. Um Deus que não tem como ressuscitar. E depois fazia a procissão da ressurreição do Senhor, do domingo de Páscoa. Isso é coisa da Igreja Católica. Eu não estou falando mal. Eu estou esclarecendo. Quando era a outra procissão, também era com uma estátua. Que também está bom, não existe vida numa estátua. Mas Jesus está vivo. Você pode falar com Ele, pedir, suplicar,
agradecer, você pode fazer qualquer tipo de conversa você pode ter, porque Jesus ressuscitou. É o que resta de tudo isso que nós vimos. O que resta na segunda-feira é que Jesus está vivo. Para uns restam ressaca, para outros problema estomacal, sei lá. Para nós, Jesus está vivo. Mateus capítulo 28, versículos 5 e 6. Você sabe por quê? Você sabe que, biblicamente, o mundo é o mundo. Agora, biblicamente, quem manda é o homem. Não é a mulher, biblicamente. Então, se há algum machismo, é do próprio Deus. Se você está descontente com alguma, você vai discutir com Deus. Porque Deus coloca sempre o homem, o varão, em primeiro lugar. O varão. Quando a mulher manda e o homem não manda, é a varela. Não manda ele, manda ela. Mas na Bíblia é o homem. Aliás, o testemunho de mulheres na Bíblia não valia nada. O testemunho das mulheres era menos 1 milhão. Não valia nada. Uma mulher não podia, se uma mulher fosse testemunhar, o testemunho dela não valia nada. Por causa disso que Jesus aparece primeiro para quem? Para a mulher. Porque se ele aparecesse para um homem, era um testemunho válido. Porque o testemunho do homem tinha peso, o da mulher não. Jesus aparece para as mulheres. Aliás, o anjo, quando as mulheres, Mateus 28, 5 e 6, quando as mulheres vão lá no túmulo e encontram um túmulo vazio, eu quero dizer para você que se você for para Jerusalém, você vai encontrar, eu não tenho absoluta certeza agora, eu posso estar errando aqui, mas acho que tem 4 túmulos de Jesus em Jerusalém. 4, se eu não me engano. Porque tem o túmulo da Igreja Católica, acho que tem 2. Ou não lembro. Também tem coisa que eu não lembro. Depois tem o túmulo de não sei quem e tem o túmulo que a gente considera como realmente o túmulo de Jesus. O lugar que, né? É assim. É assim. Jesus aparece, o anjo aparece primeiro para as mulheres que iam lá cuidar do túmulo e diz assim, Mateus 28, 5 e 6, não temam, sei que vocês estão procurando Jesus que foi crucificado. Ele não está aqui. Ele ressuscitou. E Jesus ressurreto aparece primeiro para quem? Na madrugada de domingo. Para quem ele aparece? Para Maria Madalena, de quem ele havia expulsado 7 demônios.
O testemunho de Maria Madalena tinha muita validade, teve muita validade para os cristãos, mas validade nenhuma jurídica. Testemunho de mulher não valia nada. Então, Jesus fez isso propositadamente. Está vivo. Vivíssimo. Este homem lhes foi entregue por propósito determinado e pré-conhecimento de Deus. E vocês, com a ajuda de homens perversos, o mataram, pregando-o na cruz. Mas Deus o ressuscitou dos mortos, rompendo os laços da morte, porque era impossível que a morte o retivesse. Atos capítulo 2, versículos 23 e 24. Você pode conversar com Jesus hoje. Aliás, não se prive deste tipo de conversa com Jesus. Não se prive. Converse. Nós somos testemunhas de tudo o que ele fez na terra dos judeus e em Jerusalém, onde o mataram, suspendendo-o num madeiro. Deus, porém, o ressuscitou no terceiro dia e fez com que ele fosse visto, não por todo o povo, mas por testemunhas que designara de antemão. Por nós, que comemos e bebemos com ele depois que ressuscitou dos mortos. Atos capítulo 10, versículos 39 ao 41. Vivo. Esta é a nossa alegria, sabe? Eu estou dizendo para você, estou meio chateado, estou meio angustiado, estou desconfortado, mas aí eu falo, meu Deus, Jesus está vivo. Essas coisas são desagradáveis, são desconfortáveis, mas Jesus está vivo. Esse Jesus está vivo nos dá um ânimo, sabe? Dá um up na gente. A gente fala, poxa, Jesus está vivo. Jesus vai, de alguma forma, essa situação vai ser resolvida. Eu não sei como, porque a gente lê a Bíblia e a gente vê que, às vezes, as coisas pioram muito para depois serem resolvidas. As coisas, às vezes, parecem agora não tem mais jeito. Agora foi tudo por buraco mesmo. Agora acabou. Agora não tem mais. Aí a gente vê aquela coisa sendo mudada, resolvida. Às vezes é assim, por causa disso que eu estou nos alertando que Jesus está vivo. Ele foi entregue à morte por nossos pecados e ressuscitou para nossa justificação. O mundo não concorda. O mundo diz que Jesus foi crucificado assim, assado, e
fizeram isso e não fizeram aquilo, não foi cruz, foi um X, as pessoas vão inventando. Tem coisas que eu nem quero falar, que falam por aí. Quando eu digo por aí, eu digo o mundo, né? Porque eu não quero mexer muito com o seu imaginário. Mas são coisas que eu não vou nem falar que são blasfêmias, são coisas idiotas, são coisas de quem não conhece a Bíblia Sagrada, ou conhece a Bíblia por um caminho errado. Então eu não quero mexer com a sua mente para você pensar em coisas. Tem gente que inventa tanto, e gente famosa, historiadores, isso aí. Meu Deus do céu, de onde foram tirar isso? Tem coisa. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, conforme sua grande misericórdia, Ele nos regenerou para uma esperança viva. Eu vivo falando isso para vocês, gente. Eu não estou aqui criticando, apesar que poderia criticar, porque se eu critico, eu estaria fundamentado na Bíblia, mas eu não vou perder meu tempo criticando. A gente segue um Deus vivo. O verdadeiro cristão segue um Deus vivo. Porque é para uma esperança viva, por meio da ressurreição de Jesus dentre os mortos. 1 Pedro 1,3. A gente não anda com medalhinha disso, mas não sei o quê, acreditando num monte de bobagem, num monte de coisa que só nos afasta da verdade. A gente crê que Jesus é vivo. Eu posso falar aqui, estou me dirigindo ao Senhor, o Deus eterno e todo-poderoso. Eu creio que o Senhor é vivo. Você já viu Jesus? Nunca vi Jesus. Nunca vi. Mas um dia eu creio que eu vou ver. Mas então, como é que... Porque é isso que a palavra de Deus me ensina. Que Deus é vivo. É vivo. E eu posso falar com Ele do jeito que eu falo com você. Mas você me vê, a Deus não. Exatamente aí que está a fé. A você que eu vejo, ou a você que me vê, muito pouco você pode confiar em mim e eu em você. Porque se derem um aperto bom no parafuso, a gente entrega até a mãe. Jesus não. Jesus não abriu mão do compromisso de morrer por algo que ele não fez. Então nele nós podemos confiar. Em mim, eu digo para você, não confie em mim. Eu sou um homem pecador, fraco, sou carne. Mas Jesus não, Jesus, ele disse assim em João 11:25, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, nele, ainda que morra, viverá. Nesta palavra você pode confiar que é a palavra do próprio Deus. Aquele que crê nele, mesmo que venha a morrer aqui na terra, vai continuar vivo ao lado dele.
Então, para a gente encerrar, o que resta nesta segunda-feira é o melhor. Jesus, meu irmão, minha irmã querida, Jesus está vivo. Não pensa que eu sei, que eu vou dizer, é fácil, não, vai tocando. É difícil, nada é fácil aqui neste mundo. Mas nós temos uma fé verdadeira. Nossa fé não é em coisas fora, nossa fé não é num saquinho com terra, nossa fé não é numa pedra, nossa fé é naquele que morreu e ressuscitou, naquele que disse, eu sou a ressurreição e a vida, aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nosso Salvador, aquele em quem nós confiamos, cremos, acreditamos, do alto da nossa cabeça até a planta dos nossos pés, como inteiramente nós acreditamos no Senhor. É no Senhor que nós esperamos, é no Senhor que nós confiamos, porque sabemos que o Senhor é aquele que tudo pode. Não há impossíveis, não há dificuldades para o Senhor. E eu creio que o Senhor está nos ajudando a resolver, a entender, a compreender, a superar essas coisas. Eu creio que o Senhor está falando, testificando no nosso espírito, nos mostrando caminhos, saídas, soluções, porque o Senhor é vivo. O Senhor não é uma estátua de madeira, de gesso, pintada pela mão do homem. O Senhor é o Deus todo-poderoso e vivo. É em Ti que nós confiamos, é em Ti que nós cremos. Grato, Senhor, por tudo que o Senhor fez por nós, por tudo que o Senhor está fazendo. Grato, porque o Senhor é o Deus vivo. Esta é minha oração, no Teu santo nome, Jesus Cristo. Amém.